É muito bem-vindo, Antônio. É bom estar aqui contigo novamente, não é? Tivemos juntos Segunda aqui. vez, é a segunda A vez. segu- Pois é, tivemos aqui em novembro do ano passado e foi muito bom e agradeço a tua presença, agradeço por teres aceito o convite, por estar aqui. O tema de hoje é ter um corpo ou ser o corpo, de Reich a Toro. Qual é a diferença entre ter o corpo e ser o corpo? Bom, primeiro, assim, eu comento que a maior parte das pessoas, segundo eu observo, e segundo há também na literatura sobre isso, elas têm um corpo, né? A própria linguagem é uma linguagem que separa mente e corpo, ou espírito e corpo, alma e corpo. Então é comum dizer assim, o meu corpo está precisando descansar. E eu Uhum. sempre fico rindo, né? Para não chorar, quando ouço as pessoas dizendo assim, não, porque eu preciso recuperar o meu corpo. Não. Quando as pessoas dizem eu tenho um corpo e levam o seu corpo ao médico e treinam o seu corpo nas academias e, e adotam dietas para o corpo ficar saudável ou ficar esteticamente desejável. Então, é a noção de um corpo como um objeto que eu possuo. Né? No mundo mercantilista, no mundo consumista, o corpo também Uhum, é um objeto. É, uhum, é a minha posse, né? O meu corpo. Né? Aliás, tem até uma uhum. campanha feminista que usa isso, diz, né? Meu corpo, minhas regras. Né? É bonito, Exato. é importante, é um empoderamento. Mas é assim, Uhum, meu corpo eu faço com ele o que eu quiser. É como se o corpo não fosse tudo que eu sou. Então, ser o corpo é a vivência do corpo. Então, ao invés de eu dizer coisas do tipo meu corpo precisa descansar, meu corpo está precisando se depurar, é só dizer algo como eu estou. Eu uhum, preciso descansar. As minhas células é se colocar como um ser uno, não uhum, como possuidor de um objeto fora de si. E esse é um uhum, caminho, né? Esse é um caminho de transformação, porque a linguagem em si já é uma linguagem que separa corpo, mente, corpo, espírito. Isso vem de Platão, com o dualismo platônico, o mundo das ideias. Existe o corpo, existe a alma é imortal, o corpo é mortal. E, por aí, e depois tem Descartes com res extensa e o res cogitam. Resistência é o corpo, a extensão uhum, é a matéria. E o res cogitans é o pensamento. E essa noção de duas entidades separadas e que uma domina a outra, né? O corpo é o meu objeto, é a minha máquina, é para meu uso, e não ver que que o nosso corpo, né, a linguagem, nos traindo uhum. sempre, é, É. o nosso corpo tem sabedoria. Um dos primeiros livros que eu li quando tinha 15 anos, quando eu comecei a me interessar por essas coisas, é um livro que se chama O Corpo Tem Suas Razões. Esse livro me influenciou. Eu tinha 15 anos e fazia expressão corporal. Uhum. Olha, a expressão corporal, né? Como? Toda expressão é corporal. Pois Não é. existe nenhuma quando eu estou falando, isso nasce de quê? Do meu aparelho fonador, né? Do ar que eu estou respirando, tudo envolve o corpo. Não há nada que pode ser vivido que esteja fora do corpo. Os sonhos, a própria consciência, ela é produto do corpo, que o corpo é natureza. Eu costumo dizer Uhum, que o nosso corpo não nos pertence, nosso corpo pertence à vida, né? Ele é fruto de um histórico de vida, vida cósmica, vida planetária, vida orgânica, para chegar até num nível de consciência que nasce disso.
A consciência nasce da natureza e o corpo é natureza. Então, o nosso corpo, ele tem sabedoria, ele tem suas leis, ele é regido por leis universais, cósmicas, que a gente chama de instinto. Olha aí. E se você não se curva para ele, para, na verdade, respeitá-lo, ao invés de usá-lo a partir de um domínio da consciência, eu diria que é uma reverência para aprender. Ele me sinaliza, ele me diz coisas, ele me informa. Né? A gente tem sinalizadores, né? A própria palavra sintoma, o sintoma, o que é? Um sinal. Uhum. Quem é que está dando o sinal? É o corpo. Agora, ele não é diferente de mim. O sintoma, ele vem porque eu me separo. O estilo de vida que a gente tem nos afasta das necessidades vitais. A gente desrespeita a relação do nosso corpo com as leis naturais. A gente se afasta Uhum. disso. A gente vive numa outra, a gente vive num mundo cultural, no mundo humano, no mundo do pensamento. Uhum. Então, mas para dar um fechamento à pergunta, a diferença entre ter um corpo e ser um corpo, eu diria que a diferença fundamental é não ver um corpo como um objeto separado de quem eu sou. Uhum. Tudo que acontece no meu corpo sou eu que estou vivendo. Uhum. Sou eu que sofro e gozo, e não ele. Não existe ele sou eu. Então, ser o corpo é encarnar. Um espírito Uhum. encarnado e, uma, e um corpo animado, cheio de alma. Né? A palavra ânima, em latim, é alma. Então, significa animar-se, estar cheio de alma. Então, ser o corpo é superar a dicotomia corpo-alma, corpo-espírito, corpo-mente, e Uhum. ser um animal antes de tudo. Antes de tudo, sejamos um bom animal. Uhum. Isso de ser um bom animal significa o quê? Qual é a relação entre corpo, emoção e saúde? Como é que tu relaciona isso? Isso. Então, ser um bom animal é ser animado por essas leis naturais. Existe uma ordem que navega, que flui desde o início do universo, níveis de organização cada vez mais complexos. Então, ser um bom animal é estar alinhado com isso. Uhum. O Pitágoras falava do universo como uma sinfonia, ou seja, estar afinado, ser uma nota afinada com a sinfonia universal, o que significa, em outras palavras, traduzindo para o cotidiano, né? A gente está vendo agora um surto de ansiedade, antidepressivos assim, em toneladas em todo lugar. Então, as pessoas estão tomando medicamentos para dormir, medicamentos para acordar, medicamentos para baixar a ansiedade. E Uhum. os animais não têm ansiedade, porque eles estão regulados com as leis naturais. Uhum. Significa o quê? Ser um bom animal. Dormir, a gente sabe pela medicina, 7 ou 8 horas, mas dormir no horário em que o sol vai embora, à noite, né? Uhum. Por volta das 10 horas. Acordar quando o sol começa, dormir esse tempo todo, não ficar nesse horário cheio de luzes estressantes e ideias angustiantes. Comer alimentos vindos da terra, porque esses é que são os Uhum. alimentos. Ser um animal gregário, relacionar-se, vincular-se, conviver em grupo, isso é essencial para nós. Explorar o ambiente, caçar, ou seja, ser capaz de criar aquilo que eu preciso para sobreviver. Eu preciso para Uhum. sobreviver. Então, cozinhar para si mesmo, trabalhar para ter os frutos do trabalho para a sua vida. Então, isso é ser um bom animal. Um bom animal descansa, tem atividade,
caça, come, convive, dorme. É respeitar essas necessidades vitais. E desde aí criar valores culturais, valores sociais. Os valores, que eles nascem dessa lei orgânica que um bom Uhum. animal está conectado. É isso. E aí você me pergunta sobre a relação entre emoções e saúde. A emoção Uhum. é uma ação para o mundo. Uhum. A própria palavra já revela isso, né? Emoção, em ação. Uhum. Ela é algo que nos impulsiona para fora, para ir para o mundo. E se a gente não expressa a emoção, não vive a emoção, não corporifica a emoção, expressando, sentindo, pela respiração, pela expressão, pelo tom de voz, viver a emoção, chorar se é para chorar, gargalhar se é para gargalhar, né? Gritar se é para gritar, cantar, falar. Ou seja, expressão significa tirar a pressão de dentro e jogar essa pressão para fora. Então, se a emoção não age para fora, ela age para dentro. Ela age Uhum. para dentro, procurando alvo, órgãos que vão receber o choque dessa emoção bloqueada, represada. E ela vai ser Uhum. transformada em um sintoma. E se isso não é resolvido, o acúmulo de sintomas, com o tempo, vai gerar a chamada doença. Uhum. Tinha um professor de ecologia humana, Juan José Tapia, um argentino, ele dizia assim: é necessário muitos anos e muito empenho para criar uma patologia. Uhum. Então, ele dizia assim: ninguém fica doente de um dia para o outro. Existe muito esforço, muita energia, muito tempo gasto para criar uma patologia. Uhum. E é claro que às vezes a gente não sabe, né? Não estou dizendo isso para ninguém se sentir mal. A gente não sabe, a gente vai vivendo a vida como a gente aprendeu. Mas existe uma reeducação possível. Existe Uhum. uma possibilidade de se reeducar para ser um bom animal. Isso não quer Uhum. dizer negar o humano, de jeito nenhum. Ser um animal humano, ou ser humano animado. As pessoas às vezes fazem confusão em dizer que nós somos animal. Algumas pessoas têm algum preconceito e não concordam com isso, né? Mas a verdade é que somos um tipo de animal, só que da espécie humana, não é? O que é que nos diferencia de outros animais, não é? Então, Nós somos um macaco que fala, só isso. pois. Algumas espécies símias são capazes de uma linguagem elaborada, de sinais, de conversar, de responder, mas nós somos um animal que é capaz de viver no mundo das palavras. Uhum. Isso nos fascina, né? E nós ficamos perdidos nesse mundo das palavras. Mas basta olhar que a gente, na mitologia, tem Prometeu, que deu fogo para o humano, para o ser humano. Por quê? Porque ele olhou para a gente e disse assim: o que que esse macaco sem pelo, sem garras, sem dentes, não corre muito, não tem força nos músculos, enxerga mal, ouve mal, esse animal não vai sobreviver um dia no mundo natural. A gente tem que dar alguma coisa para ele poder sobreviver. E aí ele foi, Uhum. roubou o fogo do Olimpo e nos trouxe essa centelha divina que nos faz achar prepotentemente que a gente é Deus, porque a gente é capaz de pensar. E esse pensamento parece uma coisa tão extraordinária, né? A gente olha os outros animais e eles não falam, eles não conversam com a gente. Isso faz com que a gente tenha um delírio onipotente de que nós somos superiores a essa chamada visão antropomórfica. É uma Uhum. visão de que existe uma separação, uma cisão e uma superioridade. E você vê que isso vai escalando tanto
no mundo humano, que você tem humanos que se acham superiores a outro humano. Não vai Uhum. parar, isso não para nunca, né? Então diz assim, não, esses outros humanos são primitivos. Eles vivem Uhum. parecido com os animais. Eles estão muito conectados à terra, à natureza. Eles são parecidos com outros animais. E, e nós, esses humanos chamados superiores, né? Isso, bom, durante séculos isso justificou as invasões, os imperialismos, porque havia humanos que se amavam superiores a outros. Então, isso é uma escala que vai aumentando entre se achar superior a outras espécies. Aí, por exemplo, homens se acharam superiores a mulheres durante muito tempo. Na Uhum. Grécia Antiga, a mulher não era cidadã. A mulher era considerada inferior. A mulher não podia fazer filosofia porque ela não tinha inteligência para ser filósofa. Então você vê Uhum. que esse delírio, porque é um delírio, né? É um pensamento que não tem fundamento na realidade, é só uma vontade a partir de um ego inflado de ser superior. Basta olhar que a gente não vive sem o ambiente. Uhum. Basta o alerta que se faz. Se a gente não cuidar do planeta, a gente vai desaparecer. Não é o planeta que está em perigo. O planeta vai recomeçar vezes sem conta, quantas vezes seja necessário. Quem está em perigo único é a gente. A gente pode desaparecer de Uhum. uma hora para outra. Então, essa cisão entre corpo e alma, ter corpo e ser animal, ser humano, o humano superior ao animal, o homem superior à mulher, alguns homens serem superiores a outros homens. Olha aí como, Uhum. como isso não para. É. Em relação, tá agora com o trabalho, né? Vai dar um curso próximo que é de Reich a Touro. No que consiste esse teu curso? Quando é que vai ser? É isso, esse autor chamado William Reich, ele estudou com Freud, mas ele percebeu uma coisa muito importante, que Freud não queria ver isso, né? O Freud não Uhum. olhava para o corpo, não tocava os pacientes. O Reich percebeu que todas as defesas do ego, que Freud descreveu muito bem, né? Ele falou do inconsciente como lugar onde estão as pulsões, os instintos, e a repressão acontece e a gente bloqueia esses pensamentos. Depois eles surgem nos sonhos, nos atos falhos, nos lapsos de linguagem. Tudo isso muito bem descrito por Freud, gênio absoluto Freud, mas ele fez tudo num plano, num construto, num conceito. O inconsciente está aí, mas não está em lugar nenhum. Agora, o Uhum. que fez o Reich? Ele olhou e disse: essas defesas, elas vão se acumulando e vão se transformando em tensões musculares. Uhum. Quando você reprime uma emoção, para você parar de sentir algo, a gente falou das emoções, né? Quando você não quer sentir algo, você para de respirar, bloqueia a respiração. Né? Fica quieto, não já, né? Ou qualquer outra coisa. Ou, antigamente era repressão, né? Os pais diziam, fica quieto, não chora. E, Uhum. e hoje em dia é mais assim, não, eu tenho que parecer que eu estou bem. Né? Com as redes sociais, com o narcisismo da nossa época, todo mundo tem que parecer bonito, bem-sucedido, feliz. Né? Então, para Uhum. onde é que vai a frustração? Para onde é que vai o medo? Para onde é que vai a angústia? Então, costuma-se dizer, quem estuda o mundo moderno, que nas redes sociais todo mundo edita a vida e mostra a imagem narcísica desejada. No Google as pessoas procuram, dizem a verdade. Então no Google tá qual o melhor medicamento para ansiedade? Como eu faço com a depressão? Como é que eu me livro da própria angústia? E na rede social se mostra uma vida feliz, está tudo bem. Então, essa projeção de um ideal, mas tudo está gravado no corpo. Tudo isso vai ficar marcado no corpo. Então, reprimir emoções, congelar emoções,
vai criando uma estrutura defensiva. E o Reich chamou de couraça muscular do caráter. É muito Uhum. interessante. Então, com a repetição disso no tempo, você vai ganhando um tipo de caráter congelado. Então, uma pessoa pode ser sempre aquela que está bem triste, se faz de vítima. Isso é um padrão de funcionamento no mundo. Ou outra que quer sempre mostrar que está ativa, que faz tudo, que outra que aparece mais como sedutora, outra mais como intelectual. Todo padrão rígido é um processo defensivo. O humano, ele é mutável. Quando você me disse, você está diferente. Eu falei, gente, Uhum. porque Uhum. mudar faz parte de ser cada vez mais quem se é. Para ser Exato. quem a gente muda. Ô, Antônio, normalmente, quando eu era jovem, ouvia-se muito lá no Brasil: ah, você tem que ter um caráter forte, fulano tem um bom caráter, né? Como se ter um bom caráter fosse algo positivo. O que é que tu acha sobre isso? E, Ah, isso, é, e a personalidade, onde é que fica nesse corpo, né? Caráter, personalidade. isso é interessante, porque eu fiz curso de psicologia médica e câncer, psicologia do câncer, né? E o Uhum, meu professor, um argentino, Chavelson, um especialista em oncologia, ele dizia assim: existe a personalidade propícia para o câncer, que é quando a pessoa, por exemplo, ele dava um exemplo: puxa, esse senhor fulano, mas como ele foi ter um câncer fulminante que morreu em pouco tempo. Ele era uma pessoa tão previsível, ele sempre era uma pessoa simpática, correta, cumpridor, bem educado, fazia tudo com a mais. Então, essa repetição de um padrão, ou seja, esse caráter congelado, ele está ocultando um universo inconsciente. uhum, É claro que na linguagem comum se diz essa pessoa é um mau caráter. Isso uhum, seria hoje o que se chama mais do psicopata. Então, uhum. mau caráter é aquele que faz a maldade sabendo que está fazendo mal. Ok. Todas as pessoas humanas, elas podem eventualmente fazer mal a alguém, mesmo sem ter nenhuma intenção. Simplesmente Uhum, porque certas ações, elas sempre geram consequências em outras pessoas também. Então, a gente nunca consegue controlar que está fazendo bem para todo mundo. Eventualmente, as nossas ações, mesmo com boas intenções, podem fazer mal a alguém. uhum, Mas o que se chamava antigamente mau caráter, hoje eu identificaria mais como psicopata. Aquele que faz algo sabendo que vai fazer mal a outras pessoas, mas mesmo assim ele faz. Inclusive, é um dos caracteres estudados pelo Reich. O uhum, psicopata é alguém que tem uma lesão neurológica. Ele não consegue juntar o cérebro réptil com o cérebro mamífero. O cérebro réptil é aquele que caça, que cuida do território, que é agressivo, que é violento, que é sexual. O cérebro mamífero é afetivo. Todo mamífero precisa cuidar e ser cuidado quando é pequeno. A gente nasce muito desamparado. E se não tem ninguém que nos cuide, a possibilidade de que a gente não sobreviva é muito grande. Agora, a gente pode sobreviver com lesões, como é o caso do psicopata. E ele depois fica um cérebro mamífero com um cérebro humano, ou seja, digamos, imagine um réptil inteligente uhum, e podendo fazer estratégias, uhum. planos, e só ter um objetivo, a sua própria satisfação, sem considerar as outras pessoas. O outro não existe para mim. Ele não consegue se vincular, ele não consegue ter empatia, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Mas para criar isso, teve que haver uma grande coraça. Eu fui tão Uhum, negligenciado, eu fui tão maltratado, eu sofri tanto desamparo, que a única forma de eu sobreviver foi me proteger do mundo e criar esse processo defensivo. E tudo isso está no corpo. E tudo isso mediante, dentro da abordagem haitiana, que eu vou relacionar com Rolando Toro, que é
da biodança, de que através da biodança a gente pode dissolver, a palavra dissolver é importante, é diferente de quebrar, dissolver progressivamente essa estrutura rígida, defensiva, e poder, com isso, incorporar novos padrões que não sejam defensivos. Porque uma vida defendida, com sentimento de ameaça, é uma vida muito sofrida, né? Medo, pânico, ameaça. Confiar, fluir, se entregar é fundamental. Então, uma dica nesses tempos tão caóticos e conturbados, né? Eu posso falar de mim, né? Eu acordo como um tigre disposto a ir à luta, um guerreiro. Uhum. E vou vivendo isso ao longo do dia. Então, chega essa hora agora, é a hora que depois daqui acabou. A curva do dia terminou. Eu não vou mais olhar coisas que possam me gerar angústia, preocupações. Vai ser um momento de fluir, momento de estar, de conviver. Estou aqui com meu filho de 7 anos, vou conviver com ele, vou fazer coisas agradáveis, amorosas, Uhum. desfrutar, cantar, ver um filme, cozinhar, comer. Ou seja, fazer uma curva do dia que permita que você se regule. Isso é ser um bom animal. O bom animal caça, busca, vai à luta, busca o que quer, mas quando volta para sua gruta, pode repousar, descansar. Por isso é que o estresse é uma pandemia há muitos anos e motivo de muitas doenças. Por quê? Porque a gente fica ligado o tempo todo. Então, é importante, para ser um bom animal, ser o corpo, conseguir regular também uma curva do dia, o ciclo do dia. E regular Uhum. as emoções, para que a emoção do confronto, a emoção da luta, possa depois dar lugar a uma emoção de calma, um sentimento de apaziguamento, de poder chegar a dormir. Porque Uhum. um dos problemas sérios agora, junto com a ansiedade, é a insônia. Uhum. O mundo inteiro está com dificuldade de dormir. Por quê? Porque o animal em nós, o corpo que nós somos, não está bem cuidado, não está sendo ouvido, não está sendo respeitado nas suas necessidades vitais. E ele sabe o que precisa. Uhum. E no curso de Raicha Toro, eu vou, então, fazer o paralelo entre esses dois autores incríveis. O Reich deu uma teoria maravilhosa, ou seja, o inconsciente é o corpo. Tudo que a gente viveu está gravado nele, é um livro da nossa história, da nossa vida. E o Touro criou um método para a gente dançar isso. Uhum. O método Reichiano, eu fiz formação. Assim, para mim, é um pouco mecânico. Uhum. Falta poesia, falta beleza. E Rolando Toro, um poeta, um artista e um cientista, colocou músicas maravilhosas, colocou gestos plenos de sentido e tem o efeito de transformação da coraça caracterológica de uma forma linda, humana, contemporânea, fácil para todo mundo. Não é uma terapia que vai te colocar em confronto com as tuas angústias, não. Você vai dissolvendo as tensões crônicas e, ao mesmo tempo, vai incorporando gestos humanos, gestos universais, gestos de vinculação. Vai Uhum. ser, vai ser dia 6 e 7, o próximo sábado e domingo. E tem o Ok. primeiro dia, que é aberto para todos os interessados, e tem o segundo dia, que é só para facilitadores, porque aí a gente vai falar de danças, exercícios e músicas. Então, quem tiver interessado pode seguir aí o link que você colocou. Te agradeço por abrir esse espaço para eu poder também falar disso e Uhum. partilhar dessa tua proposta. Quero te elogiar porque você está fazendo um trabalho muito bom nas redes sociais, está
está aplicando bem. Você é estudiosa, você sempre foi estudiosa, mas você é estudiosa e você sabe aplicar e está tendo disciplina, continuidade. Gosto de como você está criando os teus perfis e criando a coerência do teu trabalho. Parabéns. Obrigada, Antônio. E quero também te agradecer por estar aqui. Quem está aqui nessa live que não conhece o Antônio é psicólogo, é especialista em terapias corporais, então é professor também. Foi o meu supervisor e eu considero o Antônio como meu mentor. É uma pessoa que eu me em quem eu me inspiro muito, né? Então, é sempre muito especial te ter aqui no canal. Espero que a gente possa ter mais Vamos oportunidades fazer mais. para beber da tua sabedoria, porque, como dizia um aluno meu, o Antônio é tipo uma biblioteca ambulante, né? Então, tem um poço de sabedoria, de conhecimento, e eu adoro, fico assim, adoro te ouvir toda a tua, aquilo que tu traz, né? Com toda a tua história, com todo o teu estudo também. Obrigado. Pronto, então eu queria, porque no início a gente já começou, eu nem te apresentei nem nada, porque eu tenho também partilhado um pouco sobre ti, não é, nas publicações, então fui dizendo quem eras, mas pode ser que alguém tenha entrado agora e que não te conhecesse, então fiz questão de te apresentar, tá? Tá bom. Agora, eu queria abrir para vocês que estão aí, para vocês colocarem alguma questão. Eu sei que a Mônica colocou uma questão, mas já subiu e eu estou um pouco distante do telefone, então eu iria pedir para vocês colocarem na caixinha das interrogações. Se tem alguma dúvida, se querem colocar questões ao Antônio, escrevam, por favor, no ícone que tem uma interrogação, e aí a gente vai receber aqui para que o Antônio possa esclarecer. A Mônica está dizendo sim, sim, conhecimento que brota. Exatamente. Adoro a expressão brotar, que vem de uma expressão de natureza, de surgir, de brotar, de semente, de árvore. É isso. E Conhecimento é fruto. essa Mônica é tua aluna, foi tua aluna, acho eu. Ah, que A bom. Mônica, Ana, beijo. ela diz. Então, olha, fica aí um tempinho, coloquem questões. Se tem questões, a gente fica à espera que vocês possam colocar alguma questão. Então, olha, é muito bom, Antônio, te ter aqui no canal e a gente pode fazer mais vezes, tens tanta sabedoria. Eu acho que para mim faz tanto sentido nessa altura, não só nessa altura, né, mas principalmente. A gente poder ter momentos assim para ouvir mensagens que sejam mensagens enriquecedoras, que nos ajude a viver melhor, que nos ajude a ter um sentido também, não é? Então, essa questão do corpo que tu traz é uma coisa, é um tema muito pertinente nos dias de hoje, né? Nesse momento de dissociação, eu tenho um É, corpo, a alma é para mim. outra coisa que muitas vezes se vai ao médico, ao especialista, e é como assim, resolve para mim a minha angústia, o meu sintoma, a minha doença. O fato Uhum, é que há que reconhecer que nós, como espécie, vivemos com angústia. Tem uma angústia básica. uhum, Eu gosto da visão dos existencialistas, quando eles dizem, por exemplo, que existe uma angústia de base, mas não é uma angústia neurótica, mas é a uhum, angústia de se inventar. A gente vai se inventando ao longo da vida, a gente não está pronto. Olha, a Mônica uhum. pergunta alguma coisa. Os animais de hábito Exato. noturno não se regulam pelo sol, ou sim? Fala mais sobre... Sim, tem espécies que são diferentes. E também dizem que existem humanos que são mais noturnos. Eu não conheço tão bem essas teorias de que fala que existem pessoas que mesmo vivendo à noite, trocando a noite pelo dia, conseguem se regular. Mas do que eu sei, assim, é que existe uma regulação nossa em relação à claridade, ao dia, né? E existem
A medicina chinesa já fala isso há muito tempo. Existem horários diferentes para certos órgãos. E, por Uhum, exemplo, se sabe que a melatonina, que é o hormônio do sono, ele é produzido à noite, no início da uhum, noite, 9h30, 10 horas, 11 horas, é um horário que se produz melatonina. E se depois passa esse ciclo. Agora, não quer dizer que uhum. uma pessoa que não vai dormir às 7 da manhã não possa produzir também, mas aí eu prefiro, aí é minha dica e minha opção pessoal, jogar a favor da corrente. Então, Uhum. eu prefiro sintonizar com as leis naturais. Mas Pois. pode ser que tenham pessoas que conseguem se regular bem com hábitos inversos, né? Olha, Antônio, eu, por exemplo, eu sou notívaga desde sempre. E é uma luta minha para dormir cedo, é uma luta, mas eu continuo na luta, né? Mas eu facilmente só consigo criar, estudar no silêncio da noite. Durante o dia não consigo. Muita É, gente diz isso. Muita gente é. diz. É, Olha, temos uma pergunta do César, que é: o corpo ou vários corpos? O emocional, o mental ou o espiritual? tem essa noção de corpos, né? Como corpo astral, corpo emocional, corpo espiritual, mas tudo isso é importante que seja unido num todo. Senão a gente fica se dividindo em um monte de partes, né? E cada vez isso pode. Quanto mais separadas essas partes estiverem, mais arriscado é, mais separações. Uhum, Existem emoções, sentimentos, instintos, consciência, mas tudo isso faz uma unidade. Eu uhum, tenho, claro, eu sou feito de um organismo feito de átomos, moléculas, células, órgãos, mas tudo isso faz um todo. Eu não posso ser, para estudar, para me analisar, eu posso separar. Então, eu posso separar o estudo das emoções e posso chamar de corpo emocional. Posso uhum, estudar a minha vida mental, espiritual, e posso chamar isso de corpo mental, corpo espiritual. E posso estudar uhum, a minha relação com todo e chamar isso de corpo astral. Mas acho que não é necessidade de colocar a palavra corpo. Eu sou uhum, instinto, eu sou emoção, eu sou vivência, eu sou sentimento, eu sou consciência, e tudo isso é um ser uno que sou eu. Eu uhum, não preciso da palavra corpo todo momento usado para sentir que as coisas são reais. uhum, E o corpo mesmo, ele é usado de uma forma como algo corruptível, como algo material no sentido negativo. Por isso que uhum, na biodança a gente fala de corporeidade. A corporeidade é quando esse corpo, que é a biologia, que é a matéria, que se estuda na anatomia, na medicina, a gente pode decompor ele todo em células, órgãos, músculos, ossos, etc., partes do corpo. Então, esse corpo que é estudado como uma matéria morta, ele, quando está vivo, olha aqui, olha. Se eu tivesse no necrotério agora sendo estudado por médicos estudando anatomia, eu seria um corpo. Mas uhum, quando eu estou aqui falando, pensando, trocando com vocês, gesticulando, minha voz, meu movimento, o que eu estou pensando, o impulso que vem de dentro de mim, isso não é apenas corpo, isso é corporeidade. Isso é o uhum, corpo animado, habitado por alma, por pensamento, por sentimentos. Então, ele não é a palavra corpo, eu acho que está muito comprometida com uma visão negativa. O corpo é menos que a alma, o corpo é menos que uhum, o espírito, o corpo é apenas corpo, o corpo é apenas matéria. Isso vem desde os gregos antigos, né? Quando Platão disse o mundo da physis, o mundo da natureza, é um mundo
que está sempre se degradando, sempre se corrompendo, sempre morrendo. E o mundo Uhum. das ideias é o mundo eterno. Então, Uhum. a gente parece que a gente não se conforma como espécie, a gente não se conforma com o fato de que a gente é mortal. Quando, É, quando na verdade, se a gente for olhar bem a coisa, a nossa mortalidade é o que nos faz amar tanto a vida. uhum. A imortalidade seria um tédio, seria insuportável. Uhum. Depois de você saber que você nunca vai morrer e que você pode marcar um jantar daqui a 5 milhões de anos e que pode fazer qualquer coisa, isso seria entediante. É Então, verdade. nós estamos apaixonados, apegados, entusiasmados com a vida. A gente quer tanto viver e fazer as coisas porque o tempo vai acabar, porque isso Uhum. vai passar, porque não vai dar. E aí fica esse ressentimento Temos, com o tempo e com a morte. temos aqui mais uma pergunta e aí a gente fecha, Antônio, porque já vai fazer 50 minutos Sim, e tá a bom. qualquer hora o Instagram É pode isso. Quem tirar. quiser mais. Olha, Antônio, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o teu link do teu curso e vou trazer para a minha bio, para o link da minha bio, porque se vocês que estão aí presentes quiserem, ou então, não sei se tu tem um link no teu arroba, Antônio, aqui no Instagram, tens É, algum link? acho que não. Tem na minha postagem que eu fiz, no meu Ok. post tem. Mas se você puder colocar aí no teu link e ajudar para que as pessoas Olha, que estão aqui possam saber, tá bom? então, na minha bio tem um link e hoje ainda, até às 9h30, eu vou colocar o link que vai direto para a informação do curso que o Antônio vai dar, agora dia 6. Estão todos convidados, não é? O dia Isso. 6 é para qualquer pessoa, podem participar, e depois, no domingo, é só para facilitadores, não é isso, É Antônio? isso. Vai ser de raiz de ouro, como as defesas do ego se estruturam no corpo, formando um caráter rígido, e como poder superar isso através da biodança, através da dança, ou através mesmo da vida de outros recursos que a pessoa possa criar, já que nesse momento a gente não pode dançar. Mas Uhum. como é que a gente pode fazer isso? E você pode anotar as perguntas que as pessoas têm, eu acho ótimo que tenham perguntas, e depois a gente faz outra live daqui a um tempo. Tá bom, podia ser até, E, Antônio, se e tu, até sugestões que as pessoas tenham para a gente poder conversar numa outra live. olha, se tu, podemos até confirmar uma vez por mês, na primeira segunda-feira do mês, tu tá aqui comigo na segunda-feira, Ótimo, no tá bem. horário, seria ótimo, né? E Ótimo. aí, olha, temos ainda uma pergunta, não sei se dá tempo, eu também estou um pouquinho, é, como é que se diz? Porque agora, às 18h15, eu vou dar uma aula de leve dance, que é um sistema que eu criei de 45 minutos, inspirado nos movimentos de Qigong, e é uma dança. Então, às 18h15 é pelo Zoom. Se vocês que estão aqui quiserem se juntar a mim, são super bem-vindos. O link para entrar no Zoom está na minha bio aqui da minha página. Então, tenho aqui 10 minutinhos, porque eu tenho que preparar ali o cenário. Então, temos aí uma pergunta, Antônio, e aí eu te convidava a fechar e agradecer a vocês que aderiram ao live, não é? São super bem-vindos. Na próxima segunda-feira tem outro live e eu E vou olha, eu comunicar. acho que essa pergunta é do João Correia, meu querido João Correia, que fez a edição dos meus vídeos. Qual será o papel da biodança e do corpo no mundo que aí vem após a pandemia? O resto eu não consegui ler. Como é que se... Levará uma atualização da. Levará uma atualização. Eu não consigo ler também, só aparece três pontinhos. Boa, boa. Bom, o João é muito inteligente, muito sensível, um homem incrível. Ai, E João, que bom que você está aí. Muita é saudade. incrível, fez a escola com a gente, trabalha com vídeo, super legal, João, valeu. Então, olha, essa é uma pergunta de 1 milhão de euros, mas vai ser um papel importante, isso sem dúvida alguma. Mais do que nunca, né?
Se o Rolando Toro criou a biodança no momento de liberação, no momento em que o mundo se abriu, na época do movimento hippie, paz e amor, né? Sexo, amor livre, a música, a expansão da consciência, o movimento hippie é um movimento muito importante, que até hoje a gente tem a ecologia, tem a sustentabilidade, tem a questionamento sobre a questão dos gêneros, tudo isso foi fruto do movimento hippie. Então, a biodança surgiu nesse momento em que o mundo estava se abrindo. E agora a gente vai ter um fechamento, porque é assim, as coisas. E a gente, então, vai agora começar uma nova etapa. Mais do que nunca, a gente precisa de um método para nos reeducar para o encontro, para a relação, para criar corporeidade. Aí, quem não viu ainda pode depois escutar o que é corporeidade, para criar corporeidade. Então, com progressividade. A única coisa é isso, a gente vai precisar recomeçar. E superando os medos e todo esse fechamento que aconteceu durante esse tempo todo. Mas eu diria que, mais do que nunca, métodos como a biodança, que é um dos melhores para isso, vão ser necessários. Mas todo esforço vai ser necessário para cuidar e para criar aproveitar essa situação e revisar vários aspectos. Eu acho que sim, é um novo começo. É uma nova possibilidade. Valeu, querida. Então, vamos ficar por Valeu, aqui. Antônio. Então, olha, gente, primeira segunda-feira do mês, o Antônio estará aqui. É um compromisso público, Antônio, que nós os dois estamos a fazer. Estaremos aqui novamente com um tema e vocês podem sugerir temas. Podem mandar mensagens, ou para mim ou para o Antônio, sugerindo temas. E será um prazer de novo estar aqui com vocês e contigo, Antônio. Muito obrigada. Valeu, querida. Saudades. Beijo grande. Beijo grande. Grata a todos.